Então, quando esse João, que seria um profeta que Isaías já tinha previsto, né, 600 anos antes de Cristo, era aquele que vinha apontar o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele está dizendo para aquele grupo de pessoas que vinham de várias partes, dizendo: arrependei-vos, né? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este, então se refere a ele mesmo, é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então é interessante que se cumpre em João esta palavra de uma maneira literal, e João então começa a batizar já, porque o Espírito de Deus o conduziu a isso. E aí no versículo 4 descreve João, né? João usava vestes de pelo de camelo, um cinto de couro, o seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. Abrindo um parênteses, eu comi gafanhoto da África. E também acho que uns 3 ou 4, muito gostoso. Lá mesmo? Não, tudo certo. Só que me deu um urticária, começou a brotar, eu nunca tive nada, nem com camarão. Mas, João comia, né? Então acho que não tinha... De repente foi o gafanhoto errado, esse tipo de gafanhoto, né? Não tinha problema com isso, né? Mas aí fala, né, que então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. Ou seja, não é simplesmente aquele... Então, imagina o auê que João fez. De repente ele... Qual foi o último profeta no Velho Testamento? Por ordem de livro seria Malaquias. Malaquias, né? Então, de repente, passam anos e surge um homem, né, vestido de forma diferente, e ele começa a pregar, começa a falar coisas que eles não estavam habituados a ouvir dos fariseus, dos saduceus, e começa a atrair pessoas de todo lado. E o mais interessante, que o versículo 6 diz: e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Bem, no batismo sempre houve, inclusive dos prosélitos, quando um prosélito, ou seja, um não-judeu, não israelita, queria praticar o judaísmo, ele normalmente tinha essa iniciação. Mas o interessante é que vai acontecer algo agora. Você imagina, meu irmão, o fariseu e o saduceu, eles eram os líderes religiosos da época. E nós temos falado muito sobre esses grupos heréticos, esses falsos pastores, falsos apóstolos, que estão mercadejando a palavra do Senhor. Que eu brinco que são grandes igrejas e grandes negócios, né? Grandes máfias. E essas pessoas estão manipulando. Agora, surge alguém que começa a mostrar que certas coisas que se praticavam não têm base bíblica. Nos dias de hoje, o que vai acontecer? O que acaba acontecendo? Você começa a ser um João Batista da nossa época, né? Inclusive proclamando a volta de Jesus, arrebatamento, etc. E mostrando que umas certas práticas que estão se fazendo nas igrejas de hoje não estão de acordo com as Escrituras. E você começa a se tornar conhecido, e as pessoas começam a te procurar, vindo inclusive dessas igrejas, aí começam a ouvir coisas que você está falando e que eles nunca ouviram. O que você acha que vai acontecer com você? É o mesmo que João, não é? Perderá a cabeça. Talvez não literalmente, mas ainda há risco de ser literal. Olha, ainda há risco de ser literal. Então, o que acontece é que João estava criando uma confusão. Então, o que os nossos amiguinhos aqui, saduceus e fariseus, pensaram? Bem, se nós formos até lá para sermos batizados, o povo inteiro vai imaginar que nós estamos andando com João. É mais ou menos igual aquela endemoniada que estava seguindo Paulo. Esses servos do Deus Altíssimo que vos ensinam o caminho da salvação, né? Quando Paulo fosse embora, o povo ia pensar que
essa mulher e Paulo estavam juntos, iam procurar quem? Ela, não é? Então os fariseus falaram, bom, por enquanto não vamos criar nenhum tipo de problema maior para João, porque afinal de contas o povo está com ele. Se a gente for fazer alguma coisa para restringir, é possível que a gente seja apedrejado, não é? Então nós vamos lá para ser batizados. Só que Deus revela para João exatamente o propósito desses. E João não tinha uma visão escatológica. Ele não tinha uma noção da primeira vinda do Senhor Jesus como servo sofredor, depois da volta de Jesus no final da grande tribulação como Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Então o que acontece? Olha só no versículo 7. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura?